Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Então, começando a nossa disciplina, de mecânica dos solos, a gente vai iniciar com o tópico de geologia, como consta na ementa da disciplina. Gosto sempre de fazer o contexto inicial ali para vocês entenderem, por que é importante a gente ver a geologia. Normalmente nos cursos de engenharia civil, a gente tem uma disciplina até específica de geologia. No caso da grade da FAG, a geologia está embutida nessa parte inicial dentro da disciplina de mecânica dos solos. Acaba sendo pouco tempo, a gente tem que passar meio rápido e vendo os itens principais. Temos aula práticas, normalmente para identificação de rocha. Então, a gente aqui vai entender as características das rochas, como elas são formadas, características para identificação delas, e na sequência entender quando que eu trabalho com um tipo de rocha ou outro na construção civil, por exemplo, para utilizar como material natural, ou às vezes quando eu vou executar uma obra e eu estou apoiando essa fundação numa rocha, eu tenho que saber a qualidade dessa rocha para ver se eu vou ter que fazer algum reforço, se aquela rocha tem uma qualidade interessante para apoiar e assim por diante. Então, toda esses itens que eu posso ter dúvidas ali na minha vida profissional, na geotecnia no caso, envolvendo solos ou fundações que seja, eu preciso ter essa base de geologia, que é a parte assim, bem inicial, e é claro que caso você se especialize na área, é importante fazer uma disciplina, por exemplo, igual a mecânica das rochas. Normalmente a geotecnia ela é apoiada sobre um tripé de conhecimento, e o tripé consiste em mecânica dos solos, mecânica das rochas e fundações, que daí engloba a execução e sistemas de sondagem, toda essa parte. Normalmente em graduações de engenharia civil, a gente verifica duas desses perninhas do tripé. Então a gente tem mecânica dos solos e fundações em todo o curso de engenharia civil. A terceira, a área de conhecimento, que seria mecânica das rochas, geralmente é uma disciplina mais voltada para pós-graduação na área de geotecnia. Então, quando você começa a se especializar na área, fatalmente você vai acabar fazendo essa disciplina de mecânica das rochas e entendendo um pouco mais a fundo ali das características das rochas, quanto à resistência, assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, então, o nosso estudo quanto à geologia. Primeira coisa importante é vocês terem em mente que a gente não vai ficar entrando na parte teórica da geologia, e sim na parte prática. Por isso que está escrito aqui no título, Geologia aplicada à engenharia. Então a gente vai estar pegando básico de conhecimento teórico da geologia ali, envolvendo o conhecimento de rochas, minerais e assim por diante, e vamos aplicar isso na engenharia, ou seja, cruzar as informações e ver o que é importante para a gente como engenheiro, ter conhecimento ali a respeito das rochas ali para poder aplicar no dia a dia nosso em obras. Então, beleza. Primeiro item que eu sempre gosto de apresentar é a definição do que é a geologia aplicada à engenharia civil. Existem diversas definições. Antes de mais nada, a gente tem normalmente duas bibliografias principais aqui para a gente, que somos engenheiros aí, estarem olhando para ver e aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos. São dois livros que eu recomendo. O primeiro é a Geologia de Engenharia, é um livro grande, é bem clássico. Qualquer site que vocês forem procurar livros específicos de engenharia, vocês vão encontrar, e tem na biblioteca. E tem um segundo livro que está na pasta da disciplina, coloquei uma cópia dele para vocês lá, que chama Decifrando a Terra. É um livro bem interessante também, e ele aborda toda essa parte prática que a gente vai estar vendo, e um pouco da parte teórica, e até ele avança um pouquinho mais nos conhecimentos ali, vale a pena dar uma olhada. Se você for olhar nesses dois livros, vocês vão ver que tem diversas definições para o que é a geologia aplicada à engenharia. Eu separei uma delas que eu achei mais interessante e a mais completa. Normalmente eu passo isso em sala de aula também, então geologia de engenharia basicamente é uma ciência dedicada à investigação, estudo, solução dos problemas de engenharia e meio ambiente, devidos ali à interação da atividade do homem e às obras ali, o meio ambiente que eu estou trabalhando. Então, devido a isso, eu posso ter situações ali que a natureza eu tenho que, vou supor, eu estou aplicando um carregamento sobre essa minha rocha, eu tenho que avaliar antes ela se ela tem capacidade de suporte. Se ela não tiver, eu tenho que reforçar ou às vezes fazer uma perfuração nessa rocha e
aplicar essa carga numa área ali que essa rocha está um pouco mais sã ali, de maior qualidade. Então, basicamente é assim, a definição é bem tranquila. Repara que ela já também aborda toda essa parte de degradação de meio ambiente, né? Então eu tenho que prever, tanto quando eu vou fazer a extração, quando eu vou utilizar esse material, essa rocha na construção civil, eu tenho que prever o comportamento dela, de maneira que eu já me previna antecipadamente ali os problemas que pode estar acontecendo, né? E já faço de uma maneira que não me dê dor de cabeça. Normalmente a gente também tem 3 campos de aplicação desses conhecimentos da geologia na engenharia civil. A gente tem o primeiro campo aqui, que seriam, né, como os materiais naturais na construção civil. Um segundo campo, projeto, implantação e operação de obras, né, civis ali, em áreas urbanas ou obras especiais, por exemplo, obras de infraestrutura. E eu também tenho a terceira área de aplicação, que seria a recuperação de áreas degradadas. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Eu sempre gosto de dar um pouquinho mais de enfoque nessa parte aqui, que é a parte, né, inicial, que vocês vão começar a entender a importância de eu ter conhecimento sobre as características das rochas que eu estou trabalhando. Então, materiais naturais de construção civil é quando eu utilizo essa rocha, eu extraio ela, beneficio ela e utilizo ela na construção civil. A gente tem diversos exemplos de aplicação de rocha em construção civil. O mais clássico, o mais fácil de vocês lembrarem sempre é revestimentos ou pisos, né, que a gente utiliza. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de aplicação de granito em bancadas de cozinha, a gente usa muito. E granito a gente tem diversos tipos, né, diferentes, com tonalidades, colorações e desenhos diferentes. Hoje em dia a gente até tem granitos artificiais. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma cozinha também com utilização de mármore. Mármore também é uma rocha, porém é uma rocha diferente do granito, né? O granito é uma rocha vulcânica, né? Uma rocha formada a partir do magma, só que em profundidade, a gente vai ver adiante. E o mármore já é uma rocha metamórfica. Então já é uma rocha diferente, que não precisa de uma rocha pré-existente. Há uma transformação devido à pressão e temperatura e aí formação de uma rocha metamórfica. Como elas são rochas diferentes, elas têm características diferentes, fazendo com que uma ou outra aqui seja melhor para uma aplicação ou pior. Aqui a gente também tem um exemplo, né? O concreto, por exemplo, a gente utiliza a brita. A brita nada mais é do que uma rocha, um basalto, na maior parte das vezes, daqui nas nossas regiões, porque a gente está numa região de derrame basáltico, né? Que tem a rocha que está formando o nosso solo, é um basalto. E é uma rocha de alta resistência, também é uma rocha ígnea formada a partir do magma. E a gente utiliza ela direto, e ela não é à toa que a gente utiliza ela, né? Porque ela, como ela tem uma boa resistência, ela me auxilia nessa resistência do concreto. Então é bem interessante e eu preciso saber essas características dessa rocha, é por isso que se utiliza ela no concreto aí. E também, né, o pessoal utiliza blocos aí de mão, igual tá na foto ali, por exemplo, fazer lançamento no meio do concreto em situações, por exemplo, de fundações de grande porte, tubulões, para reduzir um pouco o volume de concreto. Então a gente, né, a norma permite eu lançar um pouco desses blocos de pedra conforme eu vou fazendo a execução da fundação ali, a concretagem. Aqui tem um outro exemplo de utilização de pedras para revestimento, né? Por exemplo, muros de arrimo para dar acabamento, alguma coisa assim. Então tem N exemplos, aqui são só alguns. E eu preciso saber e ter conhecimento dessa característica desse material para aplicar bem ele. Vou dar um exemplo clássico aqui de conhecimento do material para saber aplicar ele direito. Por que eu utilizo o granito, por exemplo, como piso para áreas, vamos supor, supermercados, áreas de alto tráfego, né? Sagões de aeroportos, até às vezes rodoviárias, assim por diante. Porque o granito ele é uma rocha de alta resistência, principalmente alta resistência à abrasão. Então ela é uma rocha que não risca com facilidade. Então permite eu trabalhar com, vamos supor, carrinhos, fluxo de carrinhos e assim por diante em cima, sem que eu corra o risco dessa rocha aqui perder a beleza dela. Então é ótimo. Já um mármore é diferente. O mármore, a gente vai ver adiante, ele, por ser uma rocha metamórfica, é uma rocha que sofre reação com contato com ácido, porque ela tem minerais básicos na constituição dela. Devido a essa característica que ela tem, a gente evita utilizar mármore como piso em áreas de tráfego, por exemplo, porque ela também não tem a resistência a risco que o granito tem.
E a gente evita usar em bancada, né? É claro que às vezes a pessoa insiste, quer utilizar, mas ela tem que estar ciente que o mármore ele tem um problema de reação ácido-base. Então, se eu for trabalhar pegando, vamos supor, cortando, fazendo uma salada, cortando um limão sobre esse mármore, fatalmente depois de um tempo eu vou ter um problema sério ali de desgaste desse meu mármore e aí vou acabar tendo que substituir ela, porque ele vai perder o brilho, vai perder a beleza ali e vai acabar prejudicando a estética do meu ambiente. Normalmente se utiliza o mármore, né, devido a essa característica dele, mais como revestimento, banheiros e assim por diante. E a gente tem diversos mármores também no mercado, muito caros alguns, por sinal, por ser uma rocha um pouco mais difícil de se obter na natureza, porque ela é uma rocha que precisa de uma rocha pré-existente, ela é derivada do calcário, né, só como exemplo já. Então eu preciso de um processo natural acontecendo na natureza para transformar um calcário num mármore. Então já complica. Já o granito não. Eu só preciso que o magma se solidifique em profundidade durante muito tempo e eu tenha a formação de granitos. Então já é um pouco mais fácil de eu encontrar ela. Então imagina se você não tem essa noção dessa característica do mármore, você acaba aplicando ele de maneira errada na sua obra. Então é uma coisa interessante e que a gente, como engenheiro, já tem que estar ligado já para a especificação de materiais, vamos supor, em projetos. Então tem que ficar bem esperto com isso. No concreto, por exemplo, que eu dei o exemplo, a gente utiliza o basalto, né, triturado ali, pedriscos e assim por diante. Tem áreas que o pessoal no concreto, ao invés de utilizar uma brita ali, um basalto, alguma coisa assim, usa seixo rolado. O seixo rolado, como ele é um pouco mais desgastado, ele facilita a trabalhabilidade, ou seja, você consegue bater o concreto ali com mais facilidade na mão, vamos supor. Só que isso acaba prejudicando a resistência do concreto porque não tem arestas vivas ali, que é o que causa atrito ali entre os grãos e aumento de resistência. E com basalto, vamos supor, triturado, igual a gente trabalha aqui, né? Britas 1, 2 e assim por diante, eu já tenho concreto de maior resistência, porém menor trabalhabilidade. Normalmente a gente daí acaba fazendo a mistura em betoneira, caminhão, que acaba sendo mais fácil. Então, alguns exemplos também para facilitar o entendimento. Ok, aqui também temos a segundo área de aplicação, né? Projeto, implantação e operação de obras urbanas. Aqui já o contexto muda um pouquinho. A gente viu anteriormente, né, como material natural na construção civil, que é quando eu extraio a rocha, beneficio ela e aplico ela. Nesse segundo caso aqui, já é aquela situação onde eu estou executando uma obra e a rocha está no meu caminho e eu tenho que entender a característica dela para conseguir resolver o meu problema de engenharia. O exemplo mais fácil aqui é túneis. Túnel, normalmente você tem que passar uma rodovia naquela região, eu vou ter que escavar um túnel ali naquela rocha e eu tenho que avaliar essa rocha. Então, normalmente se faz uma sondagem, coleta testemunhos dessa rocha, antes de iniciar a execução, é claro, na etapa de projeto. E esse material que é coletado é levado para um laboratório e é realizado ensaios de resistência, ensaios de permeabilidade e assim por diante, para eu ver a qualidade desse material. Vamos pensar duas situações. Eu vou executar um túnel, fiz a sondagem, no caso é uma sondagem rotativa, que a gente vai aprender em fundações ainda, e na sondagem rotativa eu verifiquei que a minha rocha é um arenito, que é uma rocha sedimentar. Geralmente, rochas sedimentares, a gente vai ver adiante, são rochas com alta permeabilidade e, consequentemente, baixa resistência. Sempre um é contrário do outro, né? Quando a permeabilidade de uma rocha é alta, indica que a resistência dela é baixa, e vice-versa. Se eu encontrar uma rocha sedimentar na sondagem, eu sei que essa minha rocha tem alta permeabilidade, então eu vou ter problema com infiltração de água, provavelmente nesse meu túnel, vou ter que fazer um projeto de permeabilização um pouco mais adequado. Além disso, eu também tenho uma resistência baixa nessa rocha, que provavelmente vai necessitar de um projeto de contenção e escoramento desse túnel. Então, verifica que eu vou ter dois gastos extras aí que vão me atrapalhar. Por outro lado, se eu for trabalhar, né, num túnel onde a rocha analisada é uma rocha basáltica, um basalto, por exemplo, que é uma rocha ígnea, já é uma rocha de alta resistência e, consequentemente, baixa permeabilidade. Então, eu tenho as duas coisas ao meu favor, né? Então, eu vou provavelmente ter pouco gasto com escoramento e também vou ter pouco gasto com impermeabilizações ali, porque essa rocha, naturalmente, ela é bem impermeável.
Repara que nesse tipo de situação eu tenho que ter estudado a rocha, sabendo as características dela, para daí eu conseguir trabalhar e fazer o meu projeto adequadamente. E se eu não tiver esses conhecimentos, estou lascado. Então, normalmente a gente trabalha sempre com um geólogo em conjunto para que as coisas aconteçam, né, de maneira correta ali, eu não tenha dor de cabeça. Então, tem algumas imagens aqui só para exemplificar, né, situações de túneis. Aí aqui, ó, execução de tirantes para escoramento e reforço das paredes aí, aqui embaixo também. Eu também tenho um segundo exemplo, né? Vamos supor que eu vou trabalhar com uma fundação de grande porte para uma ponte. Normalmente as cargas são elevadíssimas, então eu tento trabalhar sempre apoiando ou até penetrando um pouco em rocha essa fundação dessa minha ponte. Numa situação dessa, eu quero sempre trabalhar apoiando essa minha fundação num material de alta qualidade, que não seja fraturado. Eu não posso ter uma fundação triturada ali, já decomposta ali pela natureza. Eu tenho que chegar numa rocha sã para ter um apoio bem firme e conseguir passar muita carga para essa rocha sem ter dor de cabeça quanto a deslocamentos, deformações que podem ocorrer na minha estrutura. Numa situação dessa, eu também tenho que ter conhecimento durante a fase de projeto dessa minha rocha para eu entender ela certinho e saber fazer o projeto de fundação adequadamente. Então, também é uma aplicação prática aí dos conhecimentos da geologia na engenharia. Então, repara que é claro que você nunca vai estar vendo isso sozinho, vai ter um geólogo te apoiando, mas você tem que falar a mesma língua que ele. Por isso a importância de verificar essa parte aqui da geologia. E o último item, né, que é conhecimento da geologia ali, é a recuperação de áreas degradadas. Tem 3 fotos aqui, né, então situações aqui de áreas de extração de rochas ou minérios, que já foi acabado, então foi feito todo um projeto para a recuperação dessa área, então, né, uma área verde e assim por diante. Normalmente numa área dessa você acaba não tendo, né, como edificar em cima, né, assim como acontece em aterros sanitários. Você vai acabar utilizando como parques, alguma coisa assim. Aqui tem um exemplo que é bem clássico aqui, bem próximo da gente, em Curitiba, que é a pedreira Paulo Leminski, que é uma antiga pedreira, foi desativada, né, e foi já prevista em projeto a recuperação dessa área e utilização dela como área de shows e eventos. Já tiveram vários shows aí com pessoas famosas, internacionais aqui, tem uma acústica incrível no ambiente e é um exemplo de, né, projeto que foi bem feito aí, conciliando a geologia e a engenharia. Atualmente, né, é utilizada até essa pedreira Paulo Leminski como drive-in para cinema, né, filmes e assim por diante, até por causa dos problemas da pandemia que a gente está tendo aí atualmente. Então, bem interessante. E a gente tem diversos exemplos, né? Só coloquei alguns aqui para vocês. Último item aqui, antes da gente entrar mesmo no que interessa, né? Os conceitos que a gente tem aqui de geologia aplicada à engenharia. Aqui são 3 conceitos básicos. Cada conceito tem o seu fundamento, ou seja, a sua explicação. Tá? Vamos falar rapidamente, não vou colocar parte de texto, só vou explicar mesmo. O primeiro e o segundo item, eles trabalham em conjunto. Você tem que ter noção sempre quando você vai trabalhar com um projeto envolvendo rochas, solos e assim por diante, que a natureza ela está em contínuo movimento. Então os processos eles acontecem e estão acontecendo naturalmente, mesmo sem eu perceber eles. Em outras palavras, aqui nesse exato momento a gente tem formação de solos ocorrendo, a gente tem a rocha sofrendo o processo de temperismo, ou seja, quebra, né, em formação de grãos menores e assim por diante. Então as coisas são dinâmicas, a gente tem que ter isso em mente. E quando nós humanos interferimos, né, executando uma obra, realizando uma escavação, a natureza ela vai sempre tender a colocar aqui em equilíbrio, caso a gente tenha, né, deixado fora do equilíbrio devido a essa escavação, e não tenha me atentado isso em fase de projeto. Então a tendência da natureza é sempre colocar aquilo que eu tirei do equilíbrio no equilíbrio novamente. Então eu tenho que ter isso em mente e é por isso que a gente tem todo começo de ano, aí, geralmente em épocas de chuva, desastres aí envolvendo deslizamentos de terra, por exemplo, alguma coisa assim, devido ao aumento de pluviosidade aí, né, épocas de chuva aí, que a gente tem sempre no começo do ano aí, no verãozão. Nessas situações, o que acontece? A gente tem normalmente essas áreas aí de encostas, pessoal construindo casas regularmente, né, ocupando essas áreas. Retira-se aquela área verde, às vezes se realiza-se alguma escavação, alguma coisa para realizar a fundação da obra e tira principalmente essa camada vegetal, como eu falei agora de pouco.
Isso tudo acaba influenciando na dinâmica naquele ambiente e quando você tem uma chuva, essa chuva aumenta a saturação desse solo, né, o teor de umidade dele, consequentemente reduzindo a resistência ao cisalhamento desse material e aí tende a ser o estupim isso para que eu tenha a ruptura daquele solo por cisalhamento e aí ocorre o deslizamento de solo que leva todas as casas para baixo e assim por diante. Então isso nada mais é do que a natureza colocando uma coisa que estava fora do equilíbrio, ou seja, não tinha uma contenção, alguma coisa para segurar aquele solo, novamente no equilíbrio. Isso a gente tem exemplo aos montes aí na natureza, né? Então, tornados, né, tsunamis, são tudo oriundos de situações aí que, vamos supor, movimentação de placa tectônica, a natureza está tendo a movimentação ali normal dela, teve um atrito maior entre as placas, e esse atrito maior entre as placas faz com que o mar ali gere um tsunami, né, devido a esse atrito que teve, essa liberação de energia. Então, nada mais é do que a natureza fazendo com que ocorra o equilíbrio novamente, devido às dinâmicas que ocorrem naturalmente. Então, a gente, como engenheiro, tem que tomar muito cuidado quando você vai executar a obra, porque você sabe que você está interferindo. E eu tenho que já ter em mente que quando eu interfiro, se eu não fiz alguma coisa corretamente, a natureza vai me cobrar isso. Então eu tenho que ficar esperto, tá? O último item aqui, que é a imanência das características físicas, né, é relativo a um exemplo bem simples para entendimento aqui. Eu tendo dois materiais diferentes, vamos supor o exemplo lá do granito e do mármore, que a gente viu agora de pouco. Se eu aplicar o mesmo carregamento sobre esses dois materiais, eles vão responder de maneira semelhante? Não. Então, a resposta daquele material é derivada das características dele, e não ao carregamento que está sendo aplicado. Então, se eu aplicar a mesma carga, vamos supor, de 10 toneladas sobre o granito e sobre o mármore, a resposta desses dois materiais vai ser diferente devido a essa mesma carga. Então, tem que ter isso em mente, né? Também, só para deixar claro. Então, isso aqui é bem simples, tá? É só mesmo para dar um pouco de medo, a gente normalmente fala, né? Para que a pessoa fique um pouco pé no chão, você normalmente está mexendo com uma coisa que você não compreende 100%, né? Você sabe que até o solo é extremamente heterogêneo. Então, quando você vai executar uma fundação envolvendo somente solo, a gente já sempre fica com a pulga atrás da orelha ali. Mesmo fazendo ensaios de sondagem, fazendo diversos tipos de campanhas de ensaio para entender esse material, eu tenho que ter em mente que eu sempre tenho uma probabilidade de ruína ali que possa dar algum problema na minha obra. Perfeito. Terminando então essa parte inicial, a gente vai entrar nos minerais. Por que a gente não entra inicialmente nas rochas? Porque os minerais, eles são os materiais que primeiro são formados na natureza, né, são formados naturalmente, e os minerais, quando se aglomeram ali, né, acabam formando a rocha. Então as rochas são formadas por minerais, e geralmente é um aglomerado de diversos tipos de minerais. Então eu preciso primeiro entender as características desses minerais, né, de uma maneira breve ali e bem resumida, principalmente características de identificação, para que eu consiga entender por que as rochas têm aquela característica. E daí na sequência a gente estudando as rochas, acontece a mesma coisa. Eu tenho que entender as características das rochas para poder entender por que os solos têm aquelas características que a gente vai estar vendo adiante. Tem que ficar esperto com isso também. Então vamos entrar um pouquinho nos minerais. Quanto aos minerais, então, a definição deles, tá? São materiais ali que são formados por átomos da tabela periódica, e esses átomos eles são ligados ali formando cadeias atômicas, e essas cadeias elas têm a característica de formar um retículo cristalino ou estrutura cristalina. O que é importante desses termos, né? Quando você fala que você tem uma cadeia de átomos que forma um retículo cristalino, você já tem que ter em mente que esse material vai apresentar dureza. Sempre quando você tem essa característica de dureza no material, é porque o arranjo da cadeia atômica desse material provavelmente tem uma estrutura cristalina. A gente só tem um material na natureza, né? Na verdade alguns, né? Mas um principal que a gente usa em construção civil, que tem aspecto de dureza, porém não tem uma estrutura cristalina. Então é uma seção ali que é o vidro. O vidro ele tem essa característica, apresenta dureza, porém não apresenta estrutura cristalina. A gente também tem outros exemplos, como a ágata ou a opala, que são dois materiais que a gente tem, que também apresentam dureza, porém sem retículo cristalino. A gente vai ver adiante. Quanto a essas curiosidades, normalmente eu também sempre gosto de apresentar essas curiosidades para os alunos, tá?
Na natureza, assim como a gente tem as espécies animais, a gente também tem as espécies minerais. Atualmente, até pelo menos 2018, foram registradas aproximadamente 5.327 espécies minerais, algumas artificiais, né, 208 para ser exato, são minerais produzidos pelo homem, e o restante são minerais naturais aí encontrados. Desses minerais todos, 29 possuem carbono na composição, né, e os demais outros elementos da tabela periódica. Mas maciçamente, todos os minerais que a gente tem, em geral, apresentam 8 elementos da tabela periódica, que são os mais comuns ali: cálcio, sódio, oxigênio, carbono e assim por diante na composição. De todos esses minerais, o mineral mais que tem maior abundância, né, o mais conhecido e um dos mais importantes é o quartzo, sem sombra de dúvida. A fórmula atômica do quartzo está aqui já na frente, né, o óxido de silício, SiO2, tá a fórmula atômica aqui dele. O arranjo da estrutura cristalina também já tem um esqueminha mostrando como é que funciona, tá? Então, em forma hexagonal. E o quartzo pode ser facilmente encontrado, por exemplo, nas areias de praia, né? E é o quartzo que quando você pega a areia na mão, por exemplo, que você vê aquele brilhante ali, é ele que é o que está ali presente no meio da areia. Por sinal, é o quartzo que é o grande responsável em refletir os raios solares, por exemplo, e queimar a gente, né? Bronzear a gente embaixo do próprio guarda-sol ali, sem você ficar exposto. Então, o quartzo ele é bastante utilizado, né? A gente, quando trabalha fazendo argamassas, né, e assim por diante, a gente está com quartzo presente ali também utilizando no concreto. A gente também tem nomenclaturas, né? Eu tenho 3 nomenclaturas principais aqui, que são nomes especiais que se dão a alguns minerais quando ele apresentam algumas características especiais. Gosto também de apresentar isso. As gemas, né, são aqueles minerais que, devido a um processo artificial, no caso lapidação, né, é um dos principais aí, você transforma, né, e melhora ele para utilização em joalheria. Então, quando você fala gemas, enquadram-se todos aqueles tipos que você vê em anéis, né, rubis, esmeraldas, topázio e assim por diante. Então, gemas geralmente têm um alto valor, né, econômico devido a esse processo industrial que o pessoal faz sobre elas. E a gente tem diversas, né, o diamante também entra aqui, são diversos minerais que a gente tem na natureza e alguns são bem raros e extremamente caros. Ao contrário do que todo mundo pensa, o diamante não é o mais caro do mundo, se você for analisar. Tem algumas gemas que são muito mais caras do que o diamante. Basta vocês darem uma procurada depois aí na internet. A turmalina Paraíba, por exemplo, é uma das mais caras do mundo e é brasileira. Você tem acho que umas 3 jazidas no Brasil aí, em grande quantidade, e ela tem um valor absurdo, tá? O único problema que a gente sabe, né, que no Brasil a maioria das extrações ocorrem e acaba sendo exportada essas gemas para fora, para beneficiamento e joalheria, e depois retorna e a gente acaba pagando muito mais caro do que o material que já se encontrava aqui. Então esse acaba sendo um probleminha que a gente tem aqui no Brasil, até devido ao processo de colonização nossa e assim por diante. Então esse é só um exemplo, tem outros tipos, outras gemas também caras também, tá? No YouTube, se vocês forem procurar vídeos aí referentes, recomendo fortemente. Tem alguns bem interessantes. Ok? Cristais são o nome que se dão àqueles minerais que apresentam uma formação já muito bela ali, muito bonita naturalmente, e acaba tendo um alto valor econômico devido a essa característica. Então o diamante entra aqui e algumas outras gemas aí que naturalmente ssão muito bem formadas. Tá? Então só tem que ter isso em mente. Você ser cristal, por exemplo, não exclui você de ser uma gema, né? Aquele mineral meu. Então eu consigo ter um mesmo mineral sendo os 3, né? Até porque o minério é um nome que se dá a um mineral que apresenta um alto valor econômico, né, a sua extração. Então, normalmente, minério de ferro, a gente sempre utiliza o termo antes. Por quê? Porque o ferro é um mineral
que apresentam um alto valor econômico, né? E aí o pessoal acaba extraindo, é claro, para beneficiar ele e assim por diante. Então, se você for analisar, vamos supor, um diamante, ele é um minério, é um cristal também e acaba sendo uma gema, porque ele também vai, né, ser utilizado em joalheria na maior parte das vezes. Então, só para reforçar, também gosto sempre de falar em sala de aula, né? Gemas, quando você fala em gema, normalmente todos os cursos de graduação, todas as áreas de conhecimento são representadas por uma gema de uma cor. Na engenharia civil, a gente tem geralmente a cor azul claro, né? Um azulzinho, que representa as engenharias, né? Basicamente é a safira azul, que é a gema que representa os cursos de engenharia. Os cursos de saúde, na maioria deles é a esmeralda, né, verde, e direito, por exemplo, é vermelho, que é o rubi, e assim por diante. Tá? Então eu também gosto de deixar isso bem claro, que tem uma relação, quando vocês estiverem colando o grau aí, vocês vão acabar percebendo isso. Ok, então aqui também, como a gente viu agora de pouco, opalas e ágatas, né? Aqui é uma opala, aqui são as ágatas, são materiais que não apresentam estrutura cristalina, porém apresentam um aspecto de dureza, né? Mas é um material falso duro, chamado também de mineraloide. Perfeito. Então, entrando um pouquinho mais a fundo nos minerais, primeiro item que é importante a gente saber são os processos de formação desses minerais. Normalmente os minerais se formam de três maneiras, né? Então eu posso ter precipitação de soluções em altas temperaturas. Quando eu falo altas temperaturas, é temperatura na faixa de 800 graus ou superior. Então são muito altas temperaturas. São temperaturas que já geram fusão de materiais, né? Então lembra de magma aqui. E quando você fala em processo de formação de minerais, automaticamente eu também estou falando de formação de rochas. Então, quando você tem esse primeiro mineral sendo formado aqui devido a esse primeiro processo, eu acabo tendo a formação das rochas, né? O primeiro grupo de rocha que a gente vai estar vendo adiante são as rochas ígneas, formadas a partir da solidificação do magma, que são minerais formados em altas temperaturas. Então tem uma relação direta. Primeiro processo ali, rochas ígneas, são os minerais que formam as rochas ígneas. Já o segundo processo de soluções, precipitação de soluções aquosas em baixas temperaturas. É uma situação, então, que eu tenho formação de minerais e, consequentemente, de rochas, que, em geral, são soluções que têm um mineral cimentante, né, diluído, em contato com grãos, né, ou só acúmulo desse material, ele solidifica formando uma rocha. Que rocha que é o grupo que eu estou trabalhando aqui? Rochas sedimentares. Então, são aqueles minerais que formam as rochas sedimentares. Quando você fala baixas temperaturas, é até 200 graus Celsius. Tá? Então, o primeiro 800 para cima, o segundo até 200 graus Celsius. O terceiro processo de formação aqui que eu tenho de minerais e, consequentemente, de rochas, são mudanças mineralógicas em estado sólido. Então, o próprio nome já diz, aqui vai ser os minerais que formam as rochas metamórficas, o metamorfismo, onde eu tenho a transformação de uma rocha ali ou do mineral pré-existente em outro. Então aqui é uma situação onde eu tenho ou pressão ou temperatura. Eu tenho que ter um desses dois elementos para conseguir transformar um material duro em outro material. Então você está transformando ali na base da pressão ou da temperatura. Então não está escrito aqui, mas né, tem que colocar ali que eu preciso de um desses dois itens. Quando você fala em temperatura, nesse caso, né, para você conseguir mudar uma rocha no estado sólido para uma outra rocha diferente, as faixas de temperatura já são entre 200 a 800 graus Celsius, ou seja, intermediário. Então, uma situação onde eu nem estou tendo fusão e nem muito baixa temperatura. Pressão, eu já preciso de situação de muita pressão aqui também, para poder transformar uma rocha em estado sólido. Então, geralmente, um dos lugares mais clássicos para você encontrar esse tipo de rocha em abundância é encontro de placa tectônica. Perfeito. Então, aqui estão os exemplos aí principais. Quanto à classificação química, né, então os minerais eles podem ser classificados quimicamente em dois grupos principais aqui. Aqueles minerais que são chamados isomorfos. Depois, na sequência, tem os minerais polimorfos. Então, os minerais isomorfos são aqueles minerais que apresentam a mesma composição química, ou seja,
a equação ali que descreve ali a cadeia atômica desses meus minerais são idênticas, porém o arranjo da estrutura é diferente. Então, uma eu tenho um arranjo hexagonal e na outra eu tenho um outro arranjo de uma maneira diferente. Porém, a fórmula atômica, a quantidade de átomos, assim por diante, é tudo igual. Com isso, eu tenho propriedades distintas entre esses dois minerais. O exemplo mais clássico aqui de minerais isomorfos é o grafite e o diamante, por exemplo. Os dois são formados à base de carbono, apresentam a mesma estrutura, a mesma composição química, desculpa. Porém, a estrutura cristalina é completamente diferente de um para outro, né? Um é forma mais hexagonal, o outro não, fazendo com que um seja extremamente duro na natureza e o outro não. Tá? Então, bem interessante também. É bom, né, ter noção disso aqui. A gente também tem aqueles outros minerais que são chamados de polimorfos. É o contrário do primeiro. Então, é uma situação onde eu tenho um mineral com composição química diferente, ou seja, a equação que descreve ali a cadeia atômica é diferente. E a estrutura cristalina já é idêntica nesse caso. Então, o arranjo dos átomos é da mesma maneira, porém você tem a substituição de para um mineral para outro, de um elemento base para um outro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. A calcita, por exemplo, a fórmula da calcita é CaCO3. Da magnesita, Mg, né, que é massa de magnésio, CO3. E a siderita, FeCO3. Então, é que aqui não está o CO3 na frente, mas a equação é a mesma. A equação é assim, o jeito da equação é o mesmo, para que o mesmo radical, CO3. Então, isso está indicando para mim que a estrutura cristalina é idêntica nos três tipos. O que está mudando só é o elemento base. Em um é cálcio, em outro magnésio e no terceiro ali é ferro. Ok? Fazendo com que eu tenha características diferentes e três minerais diferentes, daí que estão os nomes aqui: calcita, magnesita, siderita. Repara que sempre quando eu estou falando de minerais, a gente em geral utiliza o sufixo ita, tá? Na nomenclatura aí dos minerais. Então é bom também ter isso em mente, que a gente vai ver adiante lá quando você trabalha com solo, por exemplo, normalmente é uso ou osa. E quando eu trabalho com rocha, já é ito, assim por diante. Acaba mudando o sufixo. Aqui eu tenho alguns exemplos de elementos de minerais que eu tenho aí. Então, chamados minerais nativos, né? Então, grafite, por exemplo, enxofre, diamante, o ouro, né? Então, repara, tanto o diamante quanto o grafite são dois minerais, são basicamente a base de carbono somente. Aqui o ouro é o próprio mineral, já forma a pedrinha ali do ouro, né? Então a gente chama de nativo, né? Porque a fórmula atômica é o próprio elemento mesmo que forma a base. A prata também, a G, o cobre também e assim por diante, tá? Aí a gente tem outros minerais, que são os óxidos, hidróxidos. Aqui tem 6 exemplos aqui. O quartzo está aqui, é um elemento, um exemplo de óxido, né? Então é o óxido de silício, é CO2. Aí tem outros tipos aqui, né? Hematita e assim por diante. Corindo. Aí tem os sulfuretos, né? A galena, um conhecido aqui. Tem outros tipos aqui também. O pirita, tá? A pirita é o Fe, né? Um elemento de ferro. O enxofre, 2 vezes. Esse pirita aqui, quem nunca viu, é o também chamado ouro de tolo. Ele tem um aspecto bem parecido com ouro. E o pessoal fazia extração antigamente, pensava que era ouro, mas não era, tá? Os carbonatos, então a gente tem a calcita aqui, a zurita, e tem outros tipos, siderita, são exemplos de minerais. E os sulfatos também são outros exemplos que a gente tem aqui também. O gesso entra aqui e assim por diante, tá? Então, só para contextualizar, a gente tem diversos minerais, aqui são só alguns exemplos principais, alguns mais conhecidos, outros não. E aí a gente entra na parte que interessa mais a gente, que é a identificação desses minerais. Como é que eu faço para identificar eles na prática? Então, a gente utiliza ferramenta especial, eu preciso de um microscópio, ou assim por diante? Não. Na maioria das vezes, a gente consegue agrupar e identificar os minerais de maneira fácil, com algumas observações, né, mais pontuais para algumas características que esses materiais podem ter e com algumas ferramentas ali de fácil utilização.
Então, a gente vai ver adiante que eu tenho dois tipos de propriedades ali que eu tenho que me atentar para identificar um mineral. As propriedades físicas e as químicas. A gente vai começar vendo pelas físicas, que são as um pouquinho mais chatas, mais complexas, que tem subdivisão, né? Então, quando você fala em propriedades físicas, eu tenho aquelas propriedades que dependem da luz, né? Onde entra, por exemplo, a cor, o risco, o brilho. A gente também tem aquelas propriedades físicas que dependem de propriedades mecânicas do meu mineral, que no caso entra a dureza, a clivagem, como elementos base para identificação. Aí quando você fala em propriedades químicas, normalmente aqui é um elemento só, né, que em geral é a realização de testes aí, e análise se esse meu material ele tem ácidos, bases na composição e assim por diante. Eu consigo fazer algumas análises bem simples no laboratório que a gente vai ver adiante. Tá? Então, vamos iniciar vendo as propriedades físicas, uma a uma dessas aqui, e a gente vai ver algumas características bem interessantes que alguns minerais têm aí para facilitar a identificação. Então, aqui somente propriedades físicas, tá? Reparar que aqui está tudo agrupado para facilitar o entendimento. Então, eu tenho as ópticas, que são cor, risco e brilho, né? Então, a cor está aqui, o brilho também está aqui. Ó. Então, o brilho é devido à luz. Aqui também a cor, também luz. São itens que dependem da luz. Aí eu tenho densidade, magnetismo, a gente vai ver agora, um por um, tá? Só para exemplificar. Então, o primeiro, mais simples, é densidade. A gente pode agrupar minerais em função da densidade deles, né? A gente tem, em geral, 3 grupos grandes aqui de minerais separados por pesos ali. Então, a gente tem os minerais de brilhos não metálicos, que a gente vai ver adiante quando chegar em brilho, o que é. Em geral, apresentam densidades nessa faixa de 2 e alguma coisinha, até 3 e alguma coisinha. Já os minerais de brilho metálico, em geral, vão apresentar densidades próximas a 5, no caso a pirita é um exemplo. E os minerais muito densos são aqueles que apresentam densidades superiores a 7, como o ouro, por exemplo, que apresenta na faixa entre 15 a 19. Então, o que é um brilho metálico ou não metálico? Só para já contextualizar, tá? Quando você fala brilho metálico, pensa em rocha opaca, tá? O nome é estranho, você fala metálico, já vem uma sensação de brilho para gente, mas não, tá? Então, são rochas que apresentam aspecto opaco. Já aquelas rochas com brilho não metálico, daí ao contrário, são aquelas rochas que não são opacas, elas apresentam alguma característica especial, como, vamos supor, aspecto terroso, um aspecto de vidro e assim por diante. Tá? A gente vai ver isso adiante. Então, em geral, essas rochas com brilho não metálico, na maioria das vezes, são rochas mais leves, então acaba sendo rochas sedimentares, alguma coisa assim. E as metálicas, daí já são as rochas mais pesadas, né? Ígneas, geralmente a maior parte delas, metamórficas também, e assim por diante. Então eu já consigo agrupar aqui já, pela densidade já, e já começar a dividir alguma coisinha aqui, tá? Então me ajuda bastante. Então tem um exemplo aqui, né? Cassiterita, densidade relativa entre 6 e 8, 7,1, ou seja, é um mineral extremamente pesado, tá? E aí é claro que a gente tem alguns outros que são mais pesados ainda, principalmente quando você tem ferro na composição. As rochas magnéticas, né, então a gente sabe que tem alguns minerais que apresentam característica magnética, ou seja, atração por ímã, principalmente devido à quantidade alta de ferro na composição. Então ela acaba tendo atração por ímãs, e o maior exemplo de mineral que tem essa característica é a magnetita. Então normalmente os geólogos, quando vão a campo, para fazer a avaliação do que eu tenho de rocha ou mineral naquela região, acabam levando sempre um pedacinho de ímã ali no bolso, ali junto com as ferramentas ali de análise em campo, e né, vai encostando aquele ímã ali, verificando se você tem alguma rocha que é magnética naquela região. Se eu tiver uma rocha magnética, por exemplo, eu já consigo ir agrupando e separando. Às vezes eu já posso saber já de antemão que é uma magnetita que eu tenho naquela região e assim por diante. Então me ajuda também a classificar e identificar minerais. Já indo para o brilho, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Então a galena, por exemplo, é um mineral que apresenta um brilho metálico, então ela vai ter um aspecto opaco, e o topázio, por exemplo, já tem um aspecto, né, vítreo, que a gente fala, ou seja, é não metálica. Tá? Então, se ela não apresenta aspecto opaco, ela vai ser não metálica.
E aí, no caso, um exemplo aqui é o topázio, outros tipos que a gente já viu aí, né? Agora que vocês já entenderam isso aqui. A gente também tem uma rocha ígnea que é bem conhecida, que é a obsidiana, que também tem aspecto vítreo. No laboratório é bem fácil de identificar ela. Até tem alguns filmes e séries que apresentam a obsidiana, né? Game of Thrones, por exemplo, um dos mais recentes aí que utilizaram chamar o vidro de dragão lá, que eles utilizavam, que é nada mais do que a obsidiana, que é um mineral natural que a gente tem na natureza aí, que ele é formado pelo resfriamento muito rápido do magma. E ele até apresenta aspecto vítreo, tá? É um outro exemplo, é um vidro negro naquele caso, ó, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, uma tabelinha bem simples aqui, com tipos de brilhos, né, que eu posso ter. Então aqui eu tenho brilho metálico e aqui tudo para baixo é não metálico, tá? O vítreo, resinoso, gorduroso e assim por diante. Então são nomes que eu tenho. Aqui tem umas descrições para vocês e aqui alguns minerais bem comuns que apresentam essa característica. Então, ó, quartzo, né, quando você tem muito quartzo, que forma aquele cristal de quartzo, ele tem um aspecto vítreo, florita, né, no caso, e assim por diante. O âmbar, né, no caso, já vai ter um aspecto resinoso, feldspato, um aspecto gorduroso e assim por diante. O talco, sedoso, acetinado. A gente tem rochas sedimentares que apresentam aspecto terroso, que não está relacionado aqui, não são só essas, tá? A gente tem outros tipos também. O diamante, por exemplo, a gente fala que tem um brilho adamantino, tá? Então, são alguns exemplos aí. E a maior parte das rochas ígneas apresentam aspecto metálico e rochas metamórficas também. Rochas sedimentares, e grande parte delas não apresentam aspecto opaco, ou aspecto terroso e assim por diante, porque são formadas por partículas de solo. Okay? Saindo do brilho, né, que depende de luz, que a gente já tinha falado ali anteriormente, indo para clivagem ou fratura. O que significa esse termo clivagem? Então, clivagem é quando você tem minerais e, consequentemente, a rocha, se esse mineral estiver compondo essa minha rocha, que apresenta um plano de fratura preferencial na minha rocha. Então, ela tem um plano de fraqueza. Então, a tendência é que essa minha rocha, ou aquele meu mineral principalmente, né, que a gente está falando de minerais agora, é que ele sempre rompa naquele sentido. Então, o plano de fraqueza aqui nesse sentido, ele vai tender a romper, descamar aqui, né, soltar a placa nesse sentido. E não no sentido contrário, vamos supor, quebrar ela nesse sentido. Então, com isso, eu consigo identificar e agrupar os minerais para facilitar a identificação deles. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, a galena é um mineral que apresenta clivagem cúbica perfeita. Já a moscovita, ela apresenta plano de clivagem em lâminas. Então você tem placas e essas placas elas se quebram ali, né, normalmente na mesma direção. Já o quartzo não apresenta clivagem, ele apresenta um plano de fratura preferencial. Reparar que é diferente, tá? Clivagem é um plano preferencial de ruptura. Já fratura, quando você fala, é quando o mineral ele tende a quebrar, mas em formatos diferentes, né? Então, no caso, o quartzo, a fratura ao longo de superfície curva. Então, a tendência é que ele quebre sempre em superfície curva. Normalmente, nesse item aqui, eu sempre dou destaque para a clivagem, é o mais importante, tá? É quando você sabe ou não que aquele mineral tem clivagem. Um exemplo que eu sempre dou aqui, que é um mineral mais comum na natureza e nas rochas, é a mica, tá? A mica não está relacionada aqui, mas a mica é um mineral bem conhecido, bem comum em rochas metamórficas, por exemplo, que dá essa característica de planos de ruptura preferencial. Tá? Então, se quiser anotar, o maior exemplo aí de mineral que apresenta essa característica de clivagem é a mica. Por sinal, eu acho que, né, a moscovita aqui é um nome completo aí da mica. A mica ela está presente, por exemplo, na ardósia. É ela que dá a característica. A ardósia é uma rocha metamórfica que tem essa característica de plano de ruptura. Então parece que é um monte de plaquinha que está uma sobre a outra. É claro que na rocha é um pouco menos acentuada essa característica, mas você também tem. Ok? Então, aqui tá as definições para vocês terem, né? Então, a tendência dos minerais se fragmentar, né, a clivagem, devido a uma aplicação de uma força mecânica, normalmente superfícies planas, brilhantes, de direções bem definidas e constantes. Já a fratura,
normalmente é uma quebra irregular, sem plano de clivagem visível, tá? Então é um oposto do outro, né? Clivagem é quando você tem um plano de ruptura preferencial, ou seja, um plano de corte, de quebra, e a fratura já não, é quando a quebra é se dá de maneira irregular, como o exemplo ali atrás do quartzo. Então aqui tem algumas fotos aqui com exemplos, né? Para vocês entenderem. Indo para o próximo, a cor. A cor desses 6 aqui é o menos importante de longe, tá? Quando a gente fala, né, quanto à cor aqui, a gente pode dividir em 3 grandes grupos de minerais aqui. A gente tem os primeiros chamados minerais idiocromáticos. Normalmente eles vão apresentar cor constante. Os minerais alocromáticos, em geral, apresentam cor variável. Né? Então, essa diversidade de cor no mineral normalmente se dá devido à presença de elementos estranhos na composição. Então, os quartos apresentam essa característica, o corindo e assim por diante. E aí, quando você fala quanto à cor, a gente normalmente abre o parênteses aqui e acaba explicando um outro item. Tá? Então, como é que funciona? Aqui tem alguns exemplos, né? O primeiro tipo, que são os minerais idiocromáticos e os minerais alocromáticos. Então, esses minerais, por exemplo, que estão aqui embaixo, são aqueles minerais que apresentam alguma impureza na característica dele, fazendo com que quando eu risco ele para analisar a cor dele, você não tenha uma cor definida. E aqui, sim, aqui eu tenho uma situação de cor definida. O que é importante eu ter em mente? Tá? Quando eu analiso cor, normalmente para você analisar a real cor, né, se ele é um alocromático ou idiocromático, você tem que riscar esse mineral normalmente na porcelana. Por quê? Porque a porcelana é um material que é extremamente duro. E quando você risca, maior parte dos minerais na porcelana, essa porcelana ela vai acabar riscando o mineral. Então, como ela é mais dura, né, do que os minerais, a tendência é que você sempre acabe riscando os minerais. E aquele traço que fica, quando você risca esse mineral, aquele pó que fica ali do desgaste ali daquele meu mineral ser riscado, ele vai me indicar. Então, se ao riscar um mineral na porcelana eu tiver um risco incolor ou branco, normalmente eu estou trabalhando com um mineral alocromático, né? Que, como a gente já viu aqui em cima, é um mineral que apresenta impureza, não tem uma cor definida, tem diversidade de cores. Já quando eu risco o mineral ali na porcelana e fica aquele traço, se ele tiver uma cor, né, e essa cor for semelhante àquele mineral que eu estou na mão ali, normalmente isso é indício de que eu estou trabalhando com um mineral idiocromático não metálico. E se eu estiver trabalhando com um mineral idiocromático de brilho metálico, o risco tende a ser negro. Tá? Então, é só para também deixar claro, então tem essa característica aqui. Normalmente em sala eu acabo não entrando um pouco mais a fundo nisso, mas aqui, até por causa das imagens que a gente tem, facilita um pouquinho mais. É bom anotar, mas essas palavronas aqui, idiocromáticos, alacromáticos, normalmente eu não cobro, né, esse tipo de situação aqui de nomes especiais assim, mas é bom para a gente entender. E aí o último item que eu tenho aqui, né, a propriedade, a última propriedade que eu tenho para classificação de minerais é a dureza. Normalmente a dureza, você tem uma escala que é chamada escala de Mohs. Mohs é M-O-H-S, que é o nome né, que organizou, que catalogou tudo isso e criou essa escala. Essa escala ela vai de 1 até 10, tá? Então aqui tem até um kitzinho, você pode até comprar no Mercado Livre, em casas especializadas, que daí vem uma amostra de cada uma das escalas de dureza de 1 até 10. Aqui tem já o exemplo, né? O principal representante da escala 1 de dureza é o talco, um mineral chamado talco. O 2, né, aqui né, já tem, por exemplo, o gesso, a gipsita. O item 3 aqui na escala de dureza, calcita, fluorita, apatita, por exemplo, 5. O 6 já um ortoclásio, o 7 quartzo, o 8 topázio, o 9 corindon e assim por diante. O 10, por exemplo, é representado pelo diamante. Quanto maior a numeração, mais duro o mineral é na natureza. Aqui também tem essa mesma escala, né, de uma maneira diferente. Essa figura eu só coloquei aqui porque eu tenho uma escala relativa.
Então, a unha humana, por exemplo, na escala relativa ali, ela tem aproximadamente um valor de 2,5 na escala de Mohs. Em outras palavras, se eu pegar um mineral talco ou um mineral gipsita, né, que é o que forma o gesso, e eu riscar ele contra a minha unha não vai riscar, não vai desgastar. E quem vai ser riscado, na verdade, vão ser esses dois minerais, porque eles são mais fracos que a unha na escala de dureza. Então é bem interessante isso. E se explica porque, por exemplo, eu quando utilizo um quadro negro com giz, quando eu esfrego ali o giz no quadro, quem risca quem ali nesse caso? Né? Nesse caso, o quadro ele é formado por minerais mais duros na escala, e quem risca quem ali no caso é o quadro. O quadro está riscando o giz, então por isso que eu fico com o traço do giz ali no quadro negro. Porque na verdade, né, até isso se comprova, porque o giz ele vai se desgastando aos poucos, e de repente, né, eu tenho que substituir ele, porque na escala de dureza a gipsita é um mineral de número 2 aqui na escala de dureza, e os minerais do quadro provavelmente são minerais bem mais duros aqui, tá? Aí aqui a gente tem outros exemplos, né? Então, lâmina metálica, espátulas, isso aí já estão na faixa aí de escala de dureza de 4, 5 e assim por diante, tá? O vidro, por exemplo, tem na escala de dureza aproximadamente 4. E tem a porcelana, que não está desenhada aqui, mas é o que a gente usa lá para verificar o traço, que eu expliquei agora de pouco, na escala de dureza 7. Então ele praticamente risca a maior parte de todos os minerais que eu tenho na natureza, por isso que a gente usa a porcelana para analisar a cor. Tá? Aqui também, quando você vê isso aqui, a gente começa a entender o porquê que a gente tem etapas, né, de execução de serviços em obra, e é importante em algumas situações eu respeitar isso para não ter dor de cabeça. Então, por que normalmente se faz todos os rebocos da obra primeiro, para depois eu assentar o piso? Né? A gente sabe que é porque pode riscar o piso, mas por quê? Porque a areia, a gente viu agora de pouco, ela tem quartzo. E o quartzo, que está presente na areia, na escala de dureza é 7, ou seja, é um mineral bem duro. Quando eu coloco um porcelanato, um piso cerâmico ali que seja, e se eu tiver areia e tiver trânsito de pessoas por cima, a tendência é que, conforme você vai andando ali, você vá esfregando esse quartzo, esse grão de quartzo sobre o esmalte ali daquele meu porcelanato, do meu piso cerâmico que eu estou trabalhando. E com isso eu vou acabar riscando, porque pela escala de dureza, esse quartzo ele vai riscar quase tudo. Então, com isso, eu vou ter um problema sério na minha obra, eu vou acabar perdendo o brilho desse meu piso, riscando e assim por diante. Então, é por isso que a gente evita, a todo custo, você ter contato dessa areia com os meus pisos ali quando eu estou em processo de execução de obras. Tá? Então, serve também só para justificar. Aqui daí, saindo das propriedades físicas, a gente estava nas propriedades físicas, e indo para as químicas. A química não tem subdivisão, assim como a gente viu nas físicas. Então só tem um único item. E por que é importante a propriedade química? Porque tem alguns minerais que apresentam reação a ácidos, como a gente já tinha comentado no comecinho da parte de minerais. E como é que eu analiso isso? Então, normalmente o geólogo, quando ele vai para campo, ele leva um conta-gotas ali com uma reação ácida, né? Um produto, uma mistura ácida ali, normalmente é um ácido sulfúrico bem diluído, que não agrida a mão ali se você pingar. Em geral, é 10% da concentração do ácido clorídrico, tá? Então, você vai misturar ali 10% ali de HCl com uma boa quantidade de água. Essa diluição, geralmente, é uma diluição que não agride a mão e não dá um odor muito forte ali que possa fazer mal para uma pessoa. Só que é o suficiente essa concentração para que eu, pingando numa rocha que apresente característica de minerais básicos na composição, eu tenho uma reação ácido-base ocorrendo. Então aqui está um exemplo. Então se pingou o HCl aqui sobre essa minha rocha, no caso que tem esses minerais com essa característica, e o mineral, com aquela base básica dela, acaba entrando em contato com esse ácido que eu acabei de pingar e eu tenho essa reação ocorrendo e borbulha, eu consigo verificar isso. Tá? Quer ver uma rocha que tem essa característica muito fácil de identificar? É o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar
que apresenta minerais com propriedade básica, né, com elementos básicos na composição, carbonatos. E quando eu pingo HCl, acontece exatamente isso aqui que eu tenho na imagem aqui, que é uma reação ácido-base ocorrendo, e fica bem fácil de visualizar isso. Então, quando eu vou fazendo esses testes em campo, eu já consigo separar aquelas rochas ou aqueles minerais que eu estou avaliando, e eu já sei que aquilo lá tem, né, reação ácido, então eu já posso ir agrupando já e separando. Então é bem interessante. E esse ácido diluído que eu levo para campo é aplicado a frio mesmo, tá? Então só uma gotinha é o suficiente para já verificar se tem ou se não tem. E aí com isso a gente finalizou a parte de minerais. É isso aí.